paz, queridos, tudo bem? Que Deus abençoe você, sua vida, sua família. Eu estou fazendo uma reflexão na palavra de Deus e ela está aqui no livro de Hebreus, capítulo 11 e o versículo número 37. O livro de Hebreus, capítulo 11, nós encontramos a galeria dos heróis da fé. Em afirmativa, no versículo 6, que é bastante famosa, é a que diz que sem fé é impossível agradar a Deus e aquele que se aproxima dele deve crer que ele existe e que recompensa todos que o buscam. Amém? O versículo 37 diz assim, você, por favor, abra a Bíblia, diz assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Tá bom? Esse versículo, queridos, ele trata diretamente da condição de cristãos no mundo. Lógico que nós estamos falando de cristãos que andaram num período anterior ao nosso, né? E esse versículo ele traça bem aquilo que nós somos. Vocês podem perceber aí, se você ler mais uma vez, a palavra peregrino, não é isso? É importante que o cristão entenda que nessa vida nós estamos simplesmente de passagem. Nós não podemos criar muita expectativa. Veja que a Bíblia diz: eles foram maltratados, cerrados ao meio. Então, essas expressões denotam que o mundo não os recebeu bem, não compreenderam a eles, não compactuaram da fé nem da esperança. Fizeram com os cristãos como fizeram com o seu Senhor, que é Jesus. Né? Vocês sabem que Jesus ele veio ao mundo, né, na missão que o Pai lhe concedeu, e ao entrar no mundo, a Bíblia diz que não havia lugar para Jesus nas hospedarias. E quando Jesus sai do mundo, ele sai depois de ser crucificado, não é isso? Mas esse é só um contexto, né, porque o versículo, né, traz realmente uma verdadeira identificação do cristão com o Senhor Jesus. Não é isso? Mas o versículo que eu gostaria, melhor, a frase ou a expressão que eu gostaria de separar para vocês, ainda aqui no versículo 37, é a que diz assim: eles foram cerrados ao meio. E eu esperei, assim, eu separei essa passagem propositalmente, por quê? Porque quando a Bíblia diz cerrados ao meio, é cerrados ao meio de verdade. Nem sabe que os cristãos, eles eram postos por espetáculo nas arenas, nos coliseus da vida, na cova dos leões, não é isso? Para ali servir, muitas vezes, de espetáculo, de diversão, né? Ser cerrado ao meio, ser atacado por um leão, ser esquartejado por um leão, isso serviu como um espetáculo, como um entretenimento para as pessoas antigamente. Nós sabemos também que tudo isso, essa declaração de guerra explícita que se fazia aos cristãos, né? Antes eu queria fazer só uma ponderação. A Bíblia diz assim: o que é que gera fé em nossos corações? Não é isso? Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Jesus disse algo interessante no capítulo 17 do Evangelho de João. Ele diz assim: eu lhes dei a palavra, a tua palavra, e o mundo os odiou. Não é isso? Então veja que Hebreus é o livro, é a passagem que trata dos heróis da fé. Não é isso? E Jesus disse que aos cristãos, aos seus discípulos, foi concedido a palavra de Deus. Então, à medida que a palavra nos é entregue, que a fé vai sendo gerada em nosso coração, vai acontecendo o quê? Uma separação entre nós e o mundo. Vai acontecendo uma antipatia, digamos assim, entre o cristão e o mundo.
na verdade. Também é interessante, um versículo que me vem ao coração, é quando João, escrevendo na sua epístola, diz assim: esta é a fé que vence o mundo, né? A nossa fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, queridos, veja que o mundo ele é vencido pelo cristão através da fé, né? Então, ao contrário dessa afirmativa também é verdadeira. Quando não há fé, ao invés de nós vencermos o mundo, somos pelo mundo vencido, tá bom? Mas vamos voltar então ao a nossa expressão cerrados ao meio, que a princípio assim, ela traz realmente um choque para a gente, porque imagine alguém ser cerrado ao meio, não é isso? Ser cortado ao fio de espada, né? Ser comido por um leão. Isso é algo que nos choca mesmo, né? Então, a expressão ser cerrado ao meio, ela denota que o corpo foi cerrado, não é isso? E isso é um ataque feroz do nosso adversário, não é isso? Ele que busca, né, uma brecha para que ele possa entrar, como a Bíblia diz, que ele é como um leão, não é isso? E ele deseja realmente, né, em muitas ocasiões, a nossa morte, não é isso? Como certamente o fato desses cristãos terem sido mortos, esquartejados, né, cerrados ao meio, é também uma manifestação demoníaca do nosso adversário, utilizando ali os imperadores, os reis, os governantes, as pessoas que tinham o poder para conduzir cristãos a esse tipo de perseguição e morte. Não é isso? E eu sei que, mais uma vez, eu quero dizer, pode soar de forma chocante o fato de um cristão ser cerrado ao meio. E é de fato a minha intenção chocar você nesse princípio para conduzir você a uma reflexão. Não é isso? Porque veja que o modo operante do nosso adversário, de Satanás, ele talvez hoje não seja mais como era antigamente. É bem certo que muitos cristãos ainda hoje são perseguidos, né? São atacados pelo nosso adversário na instrumentalidade de outras pessoas, né? De pessoas, né? Pessoas que são instrumentos para afligir, perseguir, matar cristãos, né? Então, nós podemos dizer que nesse período ao qual se refere o escritor aos Hebreus, o inimigo ele declarava uma guerra aberta, né, clara. Ele realmente declarava explicitamente guerra, que a intenção dele era matar os cristãos, né? Mas eu quero dizer que hoje o modo de operação do nosso adversário ele mudou um pouco, não é isso? Se lá na antiguidade nós vimos que os cristãos eles eram cerrados ao meio, o que é que o nosso adversário ele faz hoje? Será que ele tem declarado guerra abertamente, como um dia já declarou, né, nos tempos antigos? Ele declarou, assim, matando, influenciando pessoas a matar cristãos simplesmente porque eles trazem em si a fé que Deus lhes entregou? Será que o nosso adversário ele continua operando desse meio, ou ele dessa forma, ou ele mudou? Né? Então é essa a pergunta que vai gerar a nossa reflexão. E eu posso afirmar a vocês, queridos, que o inimigo ele já não tem operado, né, assim com violência, né? Mas ele tem feito, né, ele tem dividido não mais o corpo, ele tem dividido o coração dos cristãos, não é isso? Ele tem dado entretenimento, ele tem dado a glória do mundo, ele tem dado, né, as baladas, as curtições, né, o sistema do mundo que tem um cabeça, como Cristo é cabeça da igreja, Satanás é cabeça no mundo. Não é isso? Então, o mundo, vocês sabem, ele é um sistema que se opõe a Deus e, portanto, se opõe a Deus, se opõe também aos cristãos. Então, se lá atrás o que era dividido era o corpo, hoje, muito pior, a forma de operar do inimigo, né? Onde ele tem dividido o coração e tem feito isso de uma forma sutil. Não parece, muitas vezes, que nós estamos em guerra. Não parece,
ou melhor, na maioria das vezes que nós estamos numa batalha. Parece até que vamos ser bem recebidos no mundo, que vamos prevalecer no mundo, né? Parece até que o mundo vai nos abraçar e vai assim nos amar, não vai mais, como Jesus falou, nos odiar. Mas então nós precisamos estar atentos a esse engano, né, que Satanás tem empreendido aos corações, né? Então, se lá atrás os cristãos foram perseguidos ao ponto de terem os seus corpos, né, esquartejados, divididos, hoje o inimigo tem operado de uma forma muito mais sutil, porém muito mais danosa, né? Porque certamente aqueles cristãos que foram perseguidos e foram colocados ali diante da morte, eles estavam ali e certamente eles clamaram ao Senhor, né, para que Deus os guardasse daquele mal. Certamente Deus os assistiu. Então nós podemos dizer que aquele momento de dificuldade os conduziu a Deus. Na verdade, a Bíblia diz que é melhor estar na casa do luto do que na casa da alegria. Então, veja que a alegria que o mundo, porventura, pode nos proporcionar pela influência do nosso adversário Satanás, né, pode operar em nossas vidas a divisão do nosso coração. Então, já não é o corpo, mas o coração que é dividido, entendeu? Então, isso é muito mais perigoso. Por quê? Porque não demonstra claramente, em muitas circunstâncias, o perigo. Muitas vezes o cristão ele não está conseguindo discernir que aquilo que ele vive muitas vezes pode até soar como algo positivo, mas o fim é dividir o seu coração. O que eu quero dizer é uma afirmativa que no nosso meio nós ouvimos bastante dizer, que o nosso adversário ele não vai mais se apresentar de chifres e pintado de vermelho e com um garfo na mão. Muitas vezes a sua manifestação, na maioria das vezes, ele que é o pai da mentira, portanto pai do engano, ele opera simplesmente, amados, proporcionando, né, informações, situações que já não dividem um corpo, mas dividem um coração. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque essas coisas, muitas vezes, elas vêm de uma forma sutil, entendeu? E então nós precisamos estar realmente ligados a Deus, não é isso? Para que Deus possa operar em nossa vida com o espírito de discernimento, para que nós possamos compreender, né? Ver, né? Aonde o inimigo tem encontrado brecha para nos fazer separados de Deus, não é isso? A Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração, né? Então, Mateus capítulo 6 ensina muito bem isso. Eu recomendo que você leia, porque ali está claro que Jesus está nos ensinando a ter a integralidade do nosso coração. Ou seja, que o nosso coração seja inteiro do Senhor Jesus. Amém? Então, tenha cuidado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu coração ao Senhor. Né? O escritor aos Hebreus, ou melhor, o escritor no livro de Provérbios, ele disse algo interessante. Há um versículo que diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado, né? Porque Satanás nesse tempo não tem declarado uma guerra aberta, clara, né? Ele não tem operado com violência, ele não tem se manifestado claramente, né? E isso pode causar confusão no coração dos cristãos. Amém? Então, fica ligado com Deus para que o diabo não venha dividir o seu coração. E vocês sabem que quando o nosso coração está dividido, Deus não se faz forte em nossa vida. Quando Deus se faz forte em nossa vida? Quando nosso coração é plenamente nele. Amém? Reflita nessa palavra, que Deus abençoe a sua vida.